Yo, aqui é o pessoal que fala Rui, hoje estamos a jogar o The Surge 2. Também existe um vídeo no canal sobre o primeiro jogo e recomendo que o vejam porque este começa logo a seguir. E este é o Rocket the Creo que nós lançámos no final do primeiro jogo. Spoiler alert! Mas sim, pelo que parece o final verdadeiro do The Surge é o qual tu não dás upload do vírus para o Rocket, ele sopra a atmosfera, explode e espalha o projeto Utopia pelo mundo inteiro. Por consequência, a explosão faz este avião despenhar-se, que é onde está a nossa personagem. E desta vez nós não temos uma personagem pré-definida, em vez disso eles deixam-te criar a tua própria personagem, o que eu gosto bastante. O criador não é nada por aí além, mas é melhor que o primeiro Dark Souls. Depois disso a nossa personagem passa 2 meses em coma a ter visões sobre coisas que aconteceram dentro do avião, incluindo esta rapariga por alguma razão. Não se preocupem, tudo há de ser revelado a seu tempo. Espero eu. Nós começamos o jogo aqui na ala médica e sempre que eu me mexo a minha bata passa pelo meu corpo. É um bocado estranho, mas ok. Eu vou assumir que nós provavelmente não vamos ter isto vestido durante muito tempo, por isso é que eles não quiseram saber basicamente. Anyway, depois de sair da sala damos uma coça a um drone e ele explode tão violentamente que até os meus FPS sentiram essa merda. Depois disso recebemos o nosso primeiro objetivo, escapar da prisão. Espera aí, what? Porquê é que eu estou numa prisão exatamente? Questão muito interessante sem dúvida, no entanto depois de 2 meses em coma finalmente vejo um ser humano e o meu primeiro instinto é matá-lo. Por isso se calhar eu até mereço estar neste sítio. Já sabem, se as autoridades perguntarem é autodefesa. Depois disso tentei abrir uma porta mas o jogo disse-me que ela estava presa. E depois chamou-me um fraco do caralho. Continuei a explorar a prisão e encontrei a armaria. No entanto aparentemente não fui o único. E este gajo é um boss. Ele não é propriamente difícil, mas faz bastante dano se te acertar. No entanto, enquanto tiveres stamina, podes estourar com este gajo todo. Ele não tem grande resiliência, nem vida, honestamente. Mas tem, no entanto, uma Officer's Keycard que desbloqueia a Med Bay. As Med Bays agora são estas coisinhas pequeninas, têm um aspecto mais portátil e de certa maneira comportam-se mais como uma bonfire clássica. Já não tens aquelas salas enormes de operações do primeiro The Surge. Eu por acaso até curtia, mas ok, tudo bem. Na primeira vez que interages com uma coisa destas, ela instala-te o exoesqueleto e felizmente os sedativos funcionam desta vez. E aliás, esta máquina é tão simpática que ela até troca a nossa roupa e tudo. Meu Deus, as maravilhas da tecnologia. Mas já agora, por falar em roupa, eu tenho uma loja com várias peças únicas, os designs são todos criados por mim, vai haver um link na descrição se quiserem dar uma espreitadela. Podem comprar algo para vocês, para um amigo, até para a vossa mãe, aposto que ela ia adorar esta. Anyway, de volta ao vídeo. Este jogo também tem loadouts agora, o que quer dizer que não precisas estar sempre a trocar manualmente a tua armadura e o sistema de implantes funciona exatamente da mesma maneira. No entanto, no que toca à vida, stamina e energia, agora sempre que dás um level up eles deixam-te alocar 2 pontos em qualquer uma destas coisas e pessoalmente acho isso bastante melhor e menos confuso. Ok, agora que temos o nosso exosuit instalado e a nossa barrinha de energia, podemos começar a desmembrar pessoas. Esta rapariga deu-me uma Salvage Gouger, que eu inicialmente pensei que fosse um staff, mas o jogo disse-me que era uma lança. E olhando para as animações, realmente eu não conheço isto, é uma arma nova mesmo. Devido ao exosuit agora também podemos começar a abrir estas portas, já somos muito mais fortes. Chegando ao final da primeira área encontramos um novo implante e também damos-nos de caras com esta pequena situação. Sim, há um fucking mini Godzilla ou caralho aqui dentro. Isto é capaz de ser problemático. No entanto, também temos o primeiro boss aqui dentro. Devo dizer que para um boss humano, as animações dele por acaso até são bastante fixe. E estes bosses no The Surge 1 geralmente eram um bocado estranhos de se lutar e só tinham tipo bué poise. E este gajo parece um bocado mais balançado nesse departamento. Tem um monte de vida e um drone que de vez em quando lembra-se e dispara contra ti. Em relação à vida, tudo bem porque a minha lança tem bastante alcance e consigo manter-me longe dele. Em relação ao drone, não há muito que possas fazer a não ser teres paciência e quando vês o laser desvias-te dele. Isto não é um boss propriamente difícil, também estamos no tutorial, mas ele ainda faz umas ceninhas fixe e matou-me 2 vezes por acaso. Devo dizer também que a música de combate dele é espetacular e depois de o matares, o drone de combate dele é atribuído ao exosuit policial mais próximo, que acontece de ser o nosso. O que quer dizer que agora temos um drone e ele funciona muito diferente do primeiro jogo. Entretanto, também passamos por um portal do abismo qualquer e uma rapariga começa a falar para nós
a Fina, que é a mesma rapariga com que nós tínhamos visões lá dentro do avião, por alguma razão. Anyway, isto é o... Não me perguntem como é que esta merda funciona, não sei. Outra coisa que também podemos fazer neste jogo é apanhar coisas diretamente do ambiente, tipo estas Omnicells, que é basicamente munição para o drone. E logo a seguir eles deixam-te brincar um bocado com o teu drone e... Oh, bro, yeah. É nice. Outra coisa nova neste jogo são estes elevadores magnéticos que estão sempre prontos para serem utilizados e não tens que esperar que eles andem nem para cima nem para baixo. Depois, finalmente, podemos sair da estação. Por alguma razão, o Brother Truman está logo aqui à nossa espera em cima do prédio. Ele explica-te que estamos na cidade de Jericho e que se estiveres à procura de abrigo, ali aquele polvo gigante é o sítio para onde tu queres ir. No entanto, o caminho até lá não é tão simples quanto isso e por isso primeiro temos de começar a farmar algumas partes para a nossa armadura, incluindo armas novas também, e existem bastantes armas diferentes neste jogo. Uma particularmente interessante é o Split Cleaver deste gajo, mas para isso tens de primeiro cortar-lhe um braço e podes utilizar o teu drone para ajudar-te a fazer isso. Isto é basicamente uma trick weapon à estilo Bloodborne e se tu carregares uma vez no R1 ele faz um ataque pesado com as duas armas juntas e se carregares duas vezes ele separa as armas e faz ataques mais rápidos. E sim, tu podes misturar isto e fazer combos híbridos com um ataque pesado e depois ataques com as duas armas. É super fixe, bro. Explorando a cidade também encontrei algumas armas do primeiro da Surge, tipo aquilo que é o MG Negotiator. Isto é o bastão que a segurança da crew costumava utilizar. Entretanto, também observamos um drone a ser abatido dentro de uma área restrita e ainda pensei sobre ir explorar, mas aqueles gajos têm demasiada armadura e eu tenho muita pouca vida. Logo a seguir, quase por coincidência, só que não, encontro um NPC que quer que eu vá buscar, seja lá o que for que está dentro do drone, que foi abatido. E acredita, eu ainda tentei, mas pois, se calhar vai ficar para outra altura. Mas também, no que toca a combate, há algumas coisas novas neste jogo. Por exemplo, inimigos com escudos, tu precisas de usar ataques carregados para destruir. E há também os parries direcionais, onde tu seguras o botão de defesa e depois usas o analógico para dar parry para seja lá de onde for que vier o ataque. E se fizeres isto no timing correto, ele deixa de saltar depois diretamente para um contra-ataque e faz imenso dano. Isto é uma habilidade natural da tua personagem. No entanto, há um implante no primeiro nível que faz aparecer estas setinhas à volta da tua personagem e ajuda-te a ter uma melhor noção de onde é que estás a ser atacado e até mesmo do próprio timing do ataque. Sem estas setinhas tu consegues fazer isto na mesma, só é mais difícil. Mas continuando com o nosso objetivo principal, finalmente conseguimos chegar ao edifício com o polvo. Isto parece ser uma espécie de tipo mini cidade, ou tipo uma vila construída dentro de um centro comercial. E obviamente chegando a uma nova área, a primeira coisa que vamos logo fazer é furtar as posses de um pobre e honesto mercador. A seguir disso entramos nesta sala, onde certamente nada de estranho se está a passar. Tenho a certeza que aquele jovem só estava cansado e por isso ofereceram-lhe uma cadeira. O irmão Eli pergunta-nos o que é que nós estamos a fazer aqui e nós, só para quebrar o gelo, respondemos logo que fugimos da prisão. Ele não fica muito surpreendido com a nossa resposta, afinal de contas o que não falta nesta cidade são criminosos. E já que estamos no tópico, se não tiveres nada para fazer, precisava de alguém que matasse o meu irmão. Após ouvir tal proposta de trabalho tão horrível, eu obviamente aceitei. Sabes, acho que pouco a pouco começo a perceber cada vez mais porque é que eu acordei numa prisão. Por isso, fui para a próxima área em busca do irmão dele, que é apenas o maior barão da droga desta cidade. Ele distribui um produto chamado Blue Sparkle, que os cultistas do irmão Elias também usam na sua iniciação, mas nem todos são capazes de depois largar a substância e então, em vez de virarem cultistas, viram apenas drogados. Honestamente nem sei qual dos dois é pior. Nesta área também encontrei um grandalhão com uma daquelas trick weapons que eu gosto, por isso naturalmente fui ter com ele e pedi-lhe com muito jeitinho se ele não poderia dar essa arma. Ele aceitou. Esta arma faz dano elétrico, o que te permite paralisar o inimigo com ataques repetidos e depois podes repetir ainda mais ataques porque ele está paralisado e não pode fazer nada. Nesta área também encontramos uma sobrevivente, a Penny. Ela diz-nos que arranja comida para os mais necessitados, mas de momento não consegue fazer nada porque a câmara frigorífica dela não está a funcionar. Por isso eu, pela primeira vez na vida, decido fazer uma boa ação e vou-lhe arranjar uma peça super excelente que pode ser obtida a partir destes robôs aranhas que existem pelo nível. Depois de lhe entregarmos a peça, ela rapidamente conserta a sua câmara frigorífica e insiste que nós entremos lá dentro
pois é lá onde vamos encontrar a nossa recompensa. Já estão a perceber onde é que isto vai dar, não? Já. Ela acaba por nos prender dentro da câmara frigorífica e assim apercebes também como é que ela anda a arranjar tanta comida. No entanto, não arranjou, foi o buraco na parede e nós conseguimos escapar por lá. Voltei depois a entrar pela porta principal à procura de vingança e ela estava disposta a lutar até ao final por este corpinho gostoso. Mas, no entanto, eu não, e acabei por levar nos dentes. Felizmente ela é capaz de ter mudado de ideias porque eu depois dei respawn outra vez na Mad Bay. Mas assim que eu voltei lá, ela já tinha desaparecido. No entanto, deixou esta chave em cima da banca que eu, por acaso, não faço a mínima ideia o que é que abre. Continuei a explorar a área e por trás desta caixa quebrável havia uma pequena zona com duas consolas. Inicialmente fiquei um pouco confuso sobre o que é que isto era exatamente. Esta consola parece abrir a jaula das aranhinhas, mas elas não fazem nada, nem lhes consigo acertar, só estão ali presas. No entanto, se interagires com a outra consola, elas já saem da sua jaula, fazem caminho até aqui ao robô gigante e fritam este gajo todo e aparentemente matei um boss. Admito que não estava à espera dessa, mas é uma cena bastante fixe. A certo ponto vais encontrar esta casa com um ecrã gigante a reproduzir uma mensagem da matriarca Celeste. Eu não sei quem é esta personagem, mas ela parece ter uma posição importante na facção dos cultistas. Eventualmente chegamos a uma área bastante aberta e encontramos o pequeno Joãozinho. Infelizmente o irmão Eli nunca me disse que ele era tão mentalmente estável, nem que estava em tão boa forma física que o jogo teve de o colocar dentro de um robô gigante para dar sequer uma chance ao player de conseguir combater com ele. Pois se tivesses que lutar mano a mano contra aquela musculatura gloriosa, vitória seria impossível. Bosses gigantes como este têm sempre algum truque neste tipo de jogos e desta vez não é diferente. Ele tem 5 tanques que tu precisas de destruir, 2 à frente do cockpit e depois mais um em cada perna. Tens no entanto que terem atenção que sempre que destróis um destes tanques, o boss começa a emitir fumo venenoso desse sítio que não só te faz dano direto, como também te dá build-up de veneno. Mas seja lá qual for a substância que está dentro destas coisas, ela serve para arrefecer o cockpit e quando destróis os tanques todos, essencialmente cozinhas este fantástico espécime masculino dentro do seu próprio robô. Este boss ainda me deu algum trabalho. Mas depois de o derrotares, recebes um upgrade para o teu drone que te permite destruir fechaduras eletromagnéticas e há muitos containers dentro desta arena que têm fechaduras eletromagnéticas. Num deles vais encontrar um audiolog que menciona que a matriarca Celeste é a mãe do pequeno Joãozinho. E naturalmente também do Brother Eli, porque eles dois são irmãos. De qualquer maneira, depois de matar o boss, vagueei um pouco pelo mapa e encontrei um caminho para uma área nova. Se bem que a este ponto eu acho que eu devia ir falar com o irmão Eli, mas enquanto eu ponderava as minhas opções, levei um tiro na cabeça e assumi que o jogo não me queria aqui. Por isso, decidi antes fazer o caminho de volta para a cidade e aí está o homem com quem eu queria falar. Ele revela-nos que por mais chato que o irmão dele pudesse ser, ele não o podia matar ou então iria haver uma guerra entre as duas fações. No entanto, se ele matar a pessoa que matou o irmão dele, ele seria considerado um herói. Basicamente, isto quer dizer que ele é o próximo boss. Infelizmente, ao contrário do Warden Garcia, esta luta já não sabe tão bem. Este gajo tem um tracking do caraças, ele está sempre em cima de ti, as animações dele deslizam pelo chão se for preciso só para te acertarem. Além disso, ele também não faz propriamente pouco dano e ele tem um ataque que é capaz de te levantar no ar e depois acerta-te no ar com outro ataque e o mais provável é morreres logo ali. Já o primeiro jogo tinha o mesmo problema por razões um pouco diferentes, mas a questão é que tipo bosses humanos no The Surge nunca, não sei se é, eles são sempre assim um bocadinho estranhos de se lutar. Nunca é uma luta que sabe propriamente bem, mas não seja por isso, ele leva na mesma nos dentes. E quando chegamos de volta ao centro comercial, por alguma razão já toda a gente sabe que matámos os dois irmãos. De qualquer maneira, voltei para a cidade e descobri algumas portas que eu agora consigo abrir com a minha nova bombinha eletromagnética. Esta, por exemplo, deu-me uma área completamente nova, onde encontrei um indivíduo que me soa bastante familiar. We gotta get out of this godforsaken place. This whole quarantine thing stinks to high heaven.
The only way to escape Jericho City is by uncovering the truth. Não sei exatamente qual é a razão para ele andar escondido nos túneis, no entanto, visto que toda esta cidade está em quarentena, ele pede uma armadura da força militar que patrulha esta área para poder passar por eles despercebido. Após mutilar vários membros da AID, que é a força militar desta área, craftei e entreguei-lhe a armadura, ele agradece e passa-se ao caralho, o que também te dá acesso agora a este baú que contém o Warren's Well Used Cutter, que também é uma arma do primeiro jogo, e um implante chamado Pain Enhancer que faz-te levar o dobro do dano. Por alguma razão. Sabes, eu acho que eu nunca ouvi ninguém a jogar Souls e a dizer: opa, sabes o que é que me apetecia agora? Era levar o dobro do dano atual. Mas no entanto, quase todos estes jogos têm um item que faz isto. Por alguma razão. Já que estamos na área, podemos também aproveitar para pegar nos destroços do drone que vimos despinhar-se nesta área. Após o entregar de novo ao médico, ele ficou muito contente por poder continuar com as suas experiências e menciona depois também o facto de ele andar a injetar nanites dentro de pessoas. Mas eu a este ponto já nem faço mais perguntas, por isso peguei no dinheiro, fui-me embora para o melhor bar/discoteca da cidade, o Cloud9. É aqui onde o pessoal da alta sociedade vem dançar, embebedar-se e curtir o final do mundo, e é também onde encontramos a caçadora Jordan Black. Certamente ainda toda a gente se lembra do mini Godzilla que apareceu na prisão, e a equipa da Jordan anda agora atrás desse animal que aparentemente está a habitar em Gideon's Rock. No entanto, a situação é mais complicada do que parece. Aparentemente existe um prémio enorme para quem conseguir obter o cérebro do monstro. A Jordan enviou uma equipa de caçadores liderada pelo Capitão Cervantes para concluírem esse trabalho, mas esse mesmo capitão tinha outras ideias. O capitão aproveitou o facto de estarem isolados no terreno e começou dissimuladamente a semear discórdia e desconfiança entre a sua equipa. Chega até sorrateiramente a matar um dos seus próprios homens durante a noite e pela manhã os caçadores já estavam a tirar as culpas uns aos outros. Mas Rui, porquê é que ele havia de fazer isso? Perguntam-se vocês. O objetivo final dele é precisamente criar a mentalidade que toda a gente só quer o dinheiro para si e que já não podes confiar em ninguém. E assim que os caçadores acabassem de se matar uns aos outros, ele depois mataria o monstro e ficava com a recompensa só para ele. No entanto, este caçador vira presa quando nós entramos em cena e pomos um fim aos seus planos maléficos. Surpreendentemente, isto até é uma boss fight bastante honesta, e o que eu quero dizer com isso é que o dano, as hitboxes e as animações fazem sentido, e embora ele tenha algumas habilidades únicas, tipo poder colocar minas no chão, 70% do moveset dele são coisas que tu já viste os outros caçadores fazerem, por isso quando chegares a esta boss fight já vais vir bem treinado. Mesmo assim, no meio do caos, ainda houve 3 caçadores que conseguiram manter a cabeça fria. Hawk, Roach e Killswitch mantiveram-se unidos e ainda estão a tentar completar a missão, mas sendo eles agora apenas 3, decidem também pedir-nos ajuda. No entanto, eu também estou interessado no cérebro da criatura, mas para já vamos alinhar com o plano deles. Existem 3 torres neste parque que têm a capacidade de repelir nanites ou enfraquecer formas de vida baseadas em nanites. E quando eu digo formas de vida baseadas em nanites, quero dizer estas coisas, dos quais já agora podes cortar os braços e depois usar como armas. E um detalhe bastante fixe é que tu sempre que ligas uma dessas torres, estas criaturas desaparecem dessa área. E por falar em criaturas desta área, já agora, esta área tem 3 tipos de inimigos. Tens humanoides, que são os caçadores, estas criaturas que são monstros de nanite, e tens robôs também. E estes robôs por acaso são bué fixe. Eles estão encaixados dentro destas estátuas e depois sempre que alguma ameaça passa à beira deles, eles revelam a sua forma verdadeira, que é basicamente a de um boss no Dark Souls. No entanto, eles não são um boss, são apenas um inimigo elite, e digo apenas, mas eles vão-te estourar os dentes todos. Estas maravilhas mecânicas são a segurança do parque e tecnicamente eles deviam atacar tudo o que fosse anómalo, mas no entanto não é bem assim que isso acontece. Eles só não gostam de ti por alguma razão. Quando finalmente ativamos as torres todas, o monstro começa a chorar e a gritar pela mãe, e quando isso acontece já sabes que está na altura de dar o golpe final. No entanto, este golpe final ainda leva um bocado a ser dado, porque este gajo tem 3 fases. A primeira fase não é nada por aí além, ele tem para aí uns 3 ataques diferentes quando está de pé e tem um bom alcance porque é grande, mas também não é abusado. De vez em quando também vai-se armar em Diglett e começar a escavar pelo chão, mas não é muito difícil fugires a isto. No entanto, na segunda fase, ele começa a voar pela caverna e a disparar
pedaços do corpo dele. Relembrem-se que esta criatura é feita de nanites, que são mini robôs, por isso ele não tem necessariamente uma forma específica e durante a luta ele vai modificando o seu corpo para se tentar adaptar a ti. Quando ele se cansar de ser um Transformer e voltar para o chão, ele vai recolher todos os pedaços de nanite como um aspirador e isso conta como um projétil. Por isso, se tu estiveres no meio da trajetória, vai-te fazer dano. Para finalizar, na terceira fase, ele cria uma armadura à volta do seu corpo que aumenta significativamente a sua defesa e procede a esfregar-se pelo chão da caverna deixando um rasto de nanites. Mas este não é o único ataque em que ele faz isso e estes rastos ainda ficam na arena durante uns bons segundos e sempre que tu tocas nestas coisas levas build-up de nano, que é basicamente o bleed do Elden Ring, e quando a barrinha enche toda tu levas uma quantidade insana de dano que provavelmente vai te matar. Tirando isso, a terceira fase até nem é muito diferente da primeira, se calhar até é mais fácil, embora seja mais chata, porque ele tem mais vida e leva mais tempo, mas depois de o conseguires matar, encontramos outro destes fragmentos de memória ou seja lá o que for que isto é, onde tu consegues ver o passado desta rapariga por alguma razão, mas anyway, aparentemente foi ela que fez este monstro atacar a prisão para nos libertar. Interessante. Mas então, agora que matamos o monstro e coletamos o seu cérebro, podemos ir para o Instituto da Creo para recolher a nossa recompensa, que por acaso também é acessível a partir daqui do parque. À entrada somos recebidos pelo Harold, que nos diz para apanhar o elevador e que o mestre Gutenberg já está à nossa espera. E quando finalmente entregamos o cérebro, recebemos 10.000 de tech scrap, o que não é mau, mas, para ser honesto, depois de passar por uma área onde as pessoas andavam-se literalmente a matar por isto, estava à espera de um bocadinho mais. Depois disso, Jonah diz-nos que nós temos uma concentração muito elevada de nanites no nosso corpo, embora tenhamos um aspecto saudável, e pergunta-nos se nós temos sentido algo diferente nestes últimos tempos. E eu explico-lhe que tenho andado a ver uns tornados de nanites que depois revelam fragmentos da memória de uma criança qualquer. No entanto, isso depois também me costuma dar uma arma no final, por isso honestamente até nem me importa. You're quite the enigma, my friend. Mas depois ele revela que também tem andado a ter visões com a Athena, mas nunca teve a certeza se o que estava a ver era real ou não. Ele simplesmente assumiu que era a perda da sua neta que estava a começar a brincar com a mente dele. Ele pensou este tempo todo que a Athena estava morta, mas nós temos estado em contacto com ela e através de uma visão, nós sabemos também que ela foi raptada pelos caçadores e entregue à AID. Porque aparentemente eles andavam a fazer testes em crianças para descobrir uma maneira de curar a D-Frag. E a D-Frag é uma doença neste universo que é mencionada algumas vezes em certos diálogos, mas honestamente na prática acho que eles não fazem um ótimo trabalho a de facto mostrar tipo os efeitos que aquilo tem nas pessoas e na cidade. Mesmo assim, supostamente devido à alta concentração de nanites no ar, algumas pessoas começam lentamente a ir perdendo a sua sanidade e assume-se que é por causa das nanites e que elas estão a infectar pessoas e talvez até alimentarem-se delas, o que faz com que a pessoa em questão vá degenerando lentamente. E já agora, por falar em degeneração cerebral, eu perdi algum tempo a farmar e dar upgrade à armadura dos caçadores que eu estou a usar agora, mas depois de matares o Capitão Cervantes, tu podes vir falar com o gajo atrás do balcão no Cloud9 e ele vai-te vender a Wraith Armor, que é basicamente a mesma coisa, só que melhor. Por isso, depois tive de farmar para comprar e dar upgrade a este outro set de armadura. O que não só me chateia um bocado porque andei a gastar recursos numa armadura que tem uma versão melhor e elas ficam as duas disponíveis basicamente na mesma altura, mas também pelo facto de que cada armadura neste jogo tem bónus passivos diferentes, mas no caso destas duas, a Wraith é simplesmente um upgrade à Jaguar Gear, o que faz com que a Jaguar Gear seja basicamente obsoleta. Ela podia ser literalmente removida do jogo e não se perdia nada. Mas anyway, com a intenção de salvar a Athena, nós começámos a fazer caminho para o quartel-general da AID. Mutilámos uma cambada de gente pelo caminho, descobrimos armas que foram DLC no primeiro jogo e eventualmente chegámos à parede. Uma estrutura gigantesca construída à volta da cidade com a intenção de a proteger. Mas agora com a quarentena também serve para não deixar as pessoas escapar. E por isso, proteção ou prisão, o
seu significado varia de pessoa para pessoa. De qualquer das maneiras, tu aqui não consegues seguir em frente, por isso tens que virar para trás e entrar por uma das tendas, que depois há uma porta para AID Command. Isto por acaso demorou-me um bocadinho a encontrar, está um bocado escondido, mas anyway. Dentro do quartel-general tu vais encontrar bastante resistência, obviamente, e muitos guardas bem equipados. Assim como um NPC que entrou aqui do mesmo jeito que tu e ele pede-te um Force Hook, que eu não sei o que é, mas parece-me fixe. Tell me if you find one, okay? Vou ver se mantenho um olho aberto em relação a isso, mas conforme vamos progredindo pela área, começamos a encontrar cada vez mais informações sobre as experiências que eles têm andado a fazer e afinal de contas eles não estão a tentar curar a Defrag, mas sim a tentar controlar o enxame de nanites. Eles têm andado este tempo todo a tentar juntar um cérebro humano com a consciência coletiva das nanites de maneira a ligar os dois e usá-lo como um meio de possível comunicação ou de preferência controlo. E estavam a usar crianças para isso devido à sua maior neuroplasticidade. Bem no topo desta área vais encontrar duas coisas bem fixe. A primeira é um gajo a utilizar o set completo do Black Cerberus do primeiro jogo, que tu podes cortar e ficar com o set inteiro para ti. E a segunda coisa é o Force Hook, que te permite descer por estas cordas que existem pelo mapa, mas havia um NPC que precisava desta ferramenta. No entanto, eles aqui não te obrigam propriamente a fazer uma escolha, porque tu podes dar o teu Force Hook ao Bugsy e depois simplesmente ir buscar outro lá acima. Por isso não estás a sacrificar nada, a não ser alguns minutos do teu tempo, mas como eu também ainda queria explorar a área de cima um bocadinho melhor, eu dei-lhe o meu e fui buscar outro. E ainda bem que eu fiz, porque encontrei o Warren aqui em cima a tentar entrar no escritório do general, mas ele precisa de um cartão com permissão autossuficiente para isso. Felizmente. Eu, durante a minha fascina minuciosa da área, encontrei esse cartão num pobre inimigo qualquer e por isso conseguimos entrar. O general não estava aqui dentro, mas o Warren, utilizando o computador, consegue encontrar todo o tipo de provas sobre estas experiências malucas que precisam de ser denunciadas. Everything's stored on these files. E quanto ao general, somos nós que vamos ter uma palavrinha com ele. Mas antes de o encontrares, tu vais ver duas visões que explicam que, embora ele perceba que o que está a fazer é um bocado fodido da cabeça, às vezes sacrifícios têm de ser feitos no presente para um futuro melhor, independentemente do aspecto que isso possa ter. Mas agora, a Athena está ali dentro daquela cápsula e o general está dentro daquele robô gigante, que sim, obviamente, é um boss. A luta em si é bastante simples, embora ele faça bastante dano, mas no The Surge 2, desde que mantenhas um playstyle agressivo e ataques continuamente, tu podes sempre utilizar a energia gerada pelos teus ataques para te curar. Quer dizer, tecnicamente, também podes fazer isso no primeiro The Surge, porque os teus métodos de cura têm a ver com os teus implantes, e no primeiro jogo tu começas com uns injetáveis estilo Estus Flask, tens tipo um certo número que podes usar até ires descansar uma bonfire. Já o The Surge 2 começa logo com este método de te curares utilizando a tua energia. No entanto, ambos os jogos têm as duas versões e tu podes trocar os teus métodos de cura se quiseres. E aliás, manter um playstyle agressivo contra este gajo às vezes pode ser um bocadinho mais complicado do que parece, porque ele também tem um lança-chamas desenhado para te manter à distância. E tu podes destruir o tanque do lança-chamas com o teu drone para o desabilitar durante um bocado, o que é fixe, mas infelizmente ele arranja logo outro tanque de combustível tão rápido que nem vale a pena. Quando eventualmente conseguires destruir o mech, o general vai explodir para fora do cockpit e vais iniciar a segunda fase da luta, que é provavelmente pior do que a primeira, embora isto seja apenas um ser humano, mas lutas contra humanoides no The Surge de forma geral não são espetaculares. No entanto, embora o mech dele tenha sido destruído, algumas das armas continuam operacionais. Elas conseguem fazer dano a qualquer um de vocês os dois, mas tu precisas ter muito mais cuidado do que ele devido a ter uma barra de vida mais pequena. Mas utilizando o espaço que a arena me dá, eu fui mantendo longe dele, atacando apenas quando tinha hipótese e eventualmente cortei-lhe um braço e fiquei com a General's ACU V2, que é absolutamente gloriosa. E por falar em glorioso, nós agora vamos ter uma cutscene, e nenhum dos The Surges tem muitas cutscenes, mas sempre que tem são bué fixe. E além disso, eu vou precisar que vocês prestem atenção a esta, porque eu não sei explicar isto.
Então nós matamos o general, mas não conseguimos parar a experiência e a Athena é absorvida pelas nanites, o que as leva para um estado de agitação e de atividade completamente diferente. E se vocês se lembram do diálogo em que o Jonah menciona o facto de nós termos uma grande concentração de nanites no nosso corpo, e embora não estejamos doentes, há certas pessoas neste mundo que ficam doentes com a presença das nanites e sofrem da defrag, assim como há outras que são compatíveis com as nanites. E assumidamente a Athena é bastante compatível. Depois desta festa toda, a arena é completamente destruída e nós acordamos debaixo do solo, numa espécie de caverna ou esgoto ou alguma coisa assim. E aqui em baixo vais encontrar uma Mad Bay, o que é sempre nice. Vais também encontrar um televisor com a matriarca Celeste a dizer que está o fim do mundo e que as pessoas precisam de se preparar para a nova era, enfim. Também vais encontrar estes inimigos que parecem zombies com exosuits do primeiro jogo, que assumidamente agora estão a ser controlados pelas nanites. E ainda no tópico de nanites, certos inimigos comuns que tu podes encontrar pelo mundo vão ter agora superpoderes devido à alta concentração de nanites no corpo deles, mas antes disso também há um NPC aqui em baixo que é extremamente irritante, porque ele tem de se rir a cada 5 segundos. What? Very good. Eu não sei exatamente quem é que achou que isto era uma boa ideia, mas ouvir o diálogo deste gajo é doloroso. Mas anyway, este gajo costumava trabalhar na Creo, na equipa do Gene Barrett, mas aparentemente ele saiu quando as nanites começaram a tornar-se sentientes. Mas ele não está aqui sozinho, há 3 outros cientistas nestas cavernas e eles estavam a trabalhar num implante anti-nanites. Mas depois do que aconteceu, esses outros cientistas foram também possuídos pelas nanites e agora o professor Okanjo precisa do resto da pesquisa deles para poder completar o protótipo em que eles estavam a trabalhar. Os outros 3 cientistas são inimigos que vocês provavelmente conhecem se jogaram o DLC Walk in the Park. No entanto, se não jogaram, eu também tenho um vídeo sobre ele no canal. E tu tens de encontrar e matar os 3 inimigos diferentes no mapa para poder obter as 3 partes diferentes da pesquisa. No entanto, eles dão respawn, que na minha opinião não deviam, porque tu não podes farmá-los. Tu encontras um, matas-lo, ele dropa o protótipo a primeira vez que morre e depois tens de ir procurar outro diferente. Se bem que visualmente eles são todos iguais. E acho que o facto deles darem respawn só ajuda a criar alguma confusão no que toca ao teu objetivo. Mas anyway, se tu completares a missão deste gajo, tu vais ajudá-lo a criar um implante chamado Nano Absorber EX que aumenta a tua resistência contra nano. Tu depois podes escolher dar-lhe o implante ou ficar com ele. No entanto, se lhe entregares o implante, ele depois como recompensa dá-te outra arma do primeiro jogo. E já agora, por falar em reutilizar conteúdo, adivinhem o que é que existe dentro desta caverna? Exatamente, é outro fucking Delver. E eu não adorei a primeira boss fight e honestamente não estava propriamente à espera de uma repetição. No entanto, este aqui mantém-se constantemente na segunda fase e só tem uma barra de vida, por isso não foi muito difícil, se bem que ao mesmo tempo a segunda fase é provavelmente para mim a mais irritante. Mas depois disso, descobrimos também que esta caverna está ligada ao Instituto da Creo e usamos o novo atalho para ir ter com o Jonah, mas no caminho até lá, cruzamos-nos com um outro amigo nosso, do qual eu também não posso dizer que tinha propriamente saudades, mas hey, it is what it is. O irmão Eli está de volta, aparentemente ele foi ressuscitado e ele está aqui porque o culto dele está interessado na tecnologia de nanites e por isso querem raptar o Jonah, sendo ele o pai desta tecnologia. No que toca à luta, ele tem o mesmo moveset do seu primeiro encontro, no entanto, alguns ataques agora têm propriedades diferentes, alguns agora disparam projéteis e depois ele também pode conjurar esta lâmina de nanite. Eu a este ponto já não sei bem se é uma questão de stats ou eu é que estou simplesmente mais habituado ao jogo, mas eu achei esta luta bem mais fácil do que a primeira. E depois de o humilharmos pela segunda vez, podemos usar o elevador e vamos ter com o Jonah. Aparentemente ele já sabe o que é que aconteceu à Athena, o que é fantástico, porque se ele não soubesse, eu não sabia como é que havia de lhe explicar. We're running out of time. Ele aqui vai-te dar o Lifter Hook, que serve para subir pelas Exolines, enquanto que o Force Hook só te deixa descer pelas Exolines. E depois menciona também o facto dos Children of the Spore
Spark, que é o culto do Brother Eli, andarem a fazer experiências com nanites, mas devido à sua flexibilidade moral, eles fizeram progresso muito mais rápido no que toca aos efeitos em seres humanos. E assume-se que também foi por causa disso que eles conseguiram ressuscitar o irmão Eli. Mas agora, saindo de novo para a rua, vais reparar que todo o mapa está diferente. O ar tem este tom azulado devido às nanites e vários edifícios e construções estão agora destruídos, bloqueando antigos caminhos que agora já não podes usar, mas como tens agora também o Force Hook e o Lifter Hook, podes usá-los para percorrer o mapa de um jeito completamente diferente. E como o jogo ainda não se cansou de reutilizar bosses, também vais ter de lutar contra a terceira fase de outro Delver aqui neste pátio, mas, mais uma vez, este só tem uma barra de vida e por isso não é muito mau. Mas entretanto, aproveitando que estamos na cidade, eu decidi ir ao esconderijo do Warren para ver o que é que o homem andava a fazer. Depois da nossa pequena aventura no quartel-general da AID, ele quer tornar toda a documentação que encontrou no gabinete do general pública para saber o que se andou a passar dentro desta cidade. No entanto, os túneis que permitem a entrada e saída dos comboios da cidade estão neste momento entupidos com estruturas feitas de nanites. Por isso, enquanto ele arranja os códigos para hackear o sistema central de comboios, nós ficamos com a tarefa de arranjar um repelente de nanites. Ele menciona também que viu umas pessoas a transportar uma dessas coisas para dentro da estação policial, por isso nós vamos lá investigar. E no caminho até lá encontramos um outro amigo nosso, o Brother Truman, a primeira pessoa com que nós falámos depois de sair da prisão, e agora tu podes matá-lo e ficar com a arma dele. Quer dizer, mais ou menos. Ele aqui dá-te a Fanatical Excruciator, mas este gajo tem duas armas que te pode dar, dependendo da altura em que tu o matas. Mas eu falo sobre isso mais tarde. Anyway, chegando à estação policial, encontramos um grupo de pessoas estranhas e, ao que parece, eles instalaram-se aqui com a intenção de criar uma espécie de santuário, uma zona segura onde as nanites não conseguem chegar. Porque eles têm um repelente e, infelizmente, eu preciso dele. E eles até pareciam pessoas simpáticas. Mas mal eu desliguei o aparelho para o roubar, monstros de nanite apareceram logo aqui dentro e mataram-nos a todos. Depois a minha personagem prosseguiu a meter um repelente gigante e provavelmente nada leve no bolso, e depois tentei lutar contra os monstros aqui em baixo, mas estas nanites estão a evoluir demasiado rápido e esta aprendeu a desligar a sua própria hitbox. E agora eu não lhe consigo acertar, mas ela consegue-me acertar a mim. I mean, bro, por isso eu só fui-me embora. E voltei para o Warren para lhe dar as boas notícias, mas ele não tem reação nenhuma ao facto de tu teres o repelente contigo. E eu questionei-me se alguma coisa estava de errado com esta quest e andei a procurar na net, mas não está. Isto é outra daquelas coisas que basicamente só cria confusão no player e mal tu arranjasse o Repeller, o Warren devia simplesmente desaparecer daqui. No entanto, não é isso que acontece e este gajo basicamente ignora-te. Mas já agora que temos o Lifter Hook, podemos usar este cabo aqui que nos vai levar de volta àquela caverna com os cientistas, e há aqui um salto que tu podes fazer que eu tenho a certeza que não é suposto conseguires fazer, mas podes, e depois também podes abrir um chest para descobrir a Mimetic Edge, que é a arma que dropa do boss final do primeiro jogo. E já agora, enquanto tu estás a explorar, às vezes vais encontrar inimigos com aquele ícone em cima da cabeça, o que quer dizer que aquilo é um Revenge Enemy, que é um inimigo que matou um player. Obviamente eles só aparecem se tu estiveres a jogar online, e este jogo não tem nenhum modo multiplayer nem nada disso, mas tens algumas funções online, tipo os Revenge Enemies, tipo podes deixar também mensagens para outros jogadores, esse tipo de coisas. Mas basicamente sempre que tu matas um Revenge Enemy, este gajo é tipo uma pinhata de loot e dá-te um monte de recursos, e também te podes sentir bem contigo mesmo porque vingaste a honra de outro jogador. Mas anyway, o que nós precisamos de fazer neste momento é ir de volta para o centro comercial, saímos novamente para o Port Nixon e a partir daqui podemos ir finalmente para o centro de operações dos Children of the Spark. Nós utilizamos o Lifter Hook para subir a parede, matamos os gajos
que nos mataram antes com um tiro na cabeça, utilizamos um buraco no telhado para apanhar dois inimigos despercebidos com um plunging attack à estilo Assassin's Creed e depois carregas neste botão que vai drenar alguma da água da sala à tua frente. E ao longo deste nível tu vais ter de encontrar mais destes aparelhos para drenar cada vez mais água deste compartimento, o que te vai permitir ir cada vez mais fundo. Nesta área também podes encontrar o Brother Quizman, que como o nome pode sugerir, ele vai-te fazer algumas perguntas, 3 para ser exato, e se tu responderes direitinho a todas, recebes uma arma nova. Eu não vou dar spoiler nas perguntas, mas é sobre o lore do jogo e eu pessoalmente gosto deste tipo de cenas, para ver se o player está a prestar atenção. Mas se responderes às 3 corretamente, ele dá-te a Brother Truman's Faith, e eu mencionei o facto do Brother Truman poder dar 2 armas diferentes, e se tu o matares logo no início do jogo, mal tu sais da estação policial, tu podes lutar contra ele e receber esta arma dele se lhe cortares o braço. No entanto, ela vai vir em Mark II, mesmo assim é uma Spear elétrica e é bastante boa, mas o Brother Truman no início do jogo também tem um monte de vida e faz bué dano, e honestamente não sei se vale a pena a dor de cabeça. Mas continuando a descer pelo nível, eventualmente nós chegamos a uma sala onde tu consegues ver para o exterior e observamos alguns cultistas a transportar o corpo do Brother Eli para o centro do reator nuclear, onde a matriarca Celeste está à espera para reviver o filho dela mais uma vez. E por falar em filhos dela, neste nível nós também podemos encontrar o Little Johnny outra vez, e ele tem um terminal ao lado dele com o que tu podes interagir, e eu nem sabia o que é que aquilo fazia, mas obviamente tive de carregar para descobrir e matei-o. Outra vez. Eu podia dizer que isto foi um acidente porque eu não sabia o que é que o botão fazia antes de carregar nele, mas mesmo que soubesse, fazia-o na mesma. Mas depois de dar umas voltinhas neste sítio, e isto ainda é uma área relativamente grande, consegui finalmente encontrar uma entrada para o reator, e agora sim vamos ver o que é que se anda aqui a passar. A matriarca Celeste revive o irmão Eli mais uma vez, porque lutar contra o mesmo boss 2 vezes não chegava, e ele levanta-se logo pronto para continuar a sua missão, sem pequeno almoço, sem pausa para ir à casa de banho. Este homem é uma máquina. Ela diz-lhe para pegar no Spork, que é este container brilhante, e manda-o trazer o novo amanhecer. E eu, por acaso, não sei bem o que é que isso é, mas vindo da líder de um culto não deve ser coisa boa de certeza. Depois disso ela tenta matar-nos devido à nossa proficiência em eliminar a descendência dela, o que representa uma enorme ameaça para os seus planos. Este boss tem 2 barras de vida e cada uma representa uma fase diferente. Na primeira ela anda a voar pelo ar como uma bruxinha mal comportada que precisa de levar 2 chapadas, e na segunda fase ela começa a fazer cosplay do Dr. Octavius do Spider-Man e o moveset muda por completo. Pessoalmente, eu acho esta luta bastante satisfatória no que toca às animações e ao balanço. A arena é absolutamente linda, adoro as cores, o moveset dela é de maneira geral bem telegrafado e as animações são interessantes. Ela é tecnicamente humanoide, mas não luta como um. Ela tem animações próprias e não usa o moveset nenhuma arma que tu possas usar, como a maioria dos humanos neste jogo, o que é geralmente o que torna as coisas estranhas. Eu não sei se eles fazem isso porque é mais prático, a mim talvez faria algum sentido, mas felizmente esse não é o caso aqui, e honestamente este é capaz de ser o meu boss preferido deste jogo. Infelizmente não lhe consegui cortar o braço e por isso não fiquei com a versão V2 da arma dela. Mas agora que a matriarca está fora de cena, vamos atrás do Brother Eli. Esta porta dá de volta aos esgotos, mas muitos dos caminhos estão bloqueados por nanites e nós não conseguimos fazer nada em relação a estas paredes para já, por isso entramos na porta que nos leva de volta ao Instituto da Creo para falar com o Jonah. Mas esta porta, no entanto, vai-te levar por uma área onde tu nunca estiveste antes, e é uma área fixe porque toda ela é um throwback para o primeiro jogo. Esta nave que está aqui no meio do hangar é uma Mad Bay antiga, mas o fabricador não está a funcionar, e na zona circundante vais encontrar
encontrar peças do set Eagle, cuja única função neste jogo é manter-te vivo, e os androides que encontras nesta área também vão dropar peças do set Blooded Proteus. Mas quando chegamos finalmente ao laboratório, encontramos o Jonah morto. Há aqui um daqueles tornados de nanites que revelam que foi o Brother Eli que o matou. Além disso, todos os sistemas da Creo aqui foram hackeados pelos Children of the Spark e eles fazem todos os robôs do Gutenberg virarem-se contra ti, mas eles não são muito difíceis e eu pessoalmente aprecio os materiais para dar upgrade. Depois, o Brother Eli aparentemente estacionou ali o Spark por alguma razão, e se tu fores agora falar com o cérebro de nanites, vais receber o poder que te deixa destruir as paredes de nanites. Logo a seguir, o jogo deixa-nos testar a nossa nova habilidade, que é basicamente um ataque pesado, só que é especial. Mas honestamente, eu estava à espera de uma animação única ou algo assim, mas enfim. Nós vamos ter um monte de robôs a atacar-nos enquanto estamos a descer no elevador, e aqui nesta sala tu agora vais ter de lutar contra o Harold, que é o robô mordomo do Jonah, mas a sua consciência foi descarregada para um corpo diferente, mais adequado para combate, ao qual vocês já vão estar bastante habituados se jogaram o primeiro jogo, se bem que estes inimigos também existem neste jogo, mas não são tão comuns. No entanto, o Harold consegue criar clones dele mesmo para te atacarem. Este gajo andou a ver demasiado Naruto, mas mesmo assim a luta não é muito difícil, mas aquele ataque pode ser bem chato. No final vais receber a Holographic Tail Blade, que tem um aspecto bem fixe. No entanto, Single Rigged não é bem o meu estilo. E saindo do instituto pela porta da frente, vamos ter a Gideon's Rock. E o Warren liga-nos para saber se ainda estamos vivos e diz-nos para ir ter com ele à estação de metro. Chegando lá, eu posso finalmente dar-lhe o meu repelente nanites, que me andou a pesar no bolso este tempo todo. No entanto, para o comboio poder sair da cidade, uma pessoa tem de ficar para trás para introduzir o código que dá confirmação ao comboio para poder sair da estação. E obviamente o Warren devia ser a pessoa a ir no comboio, porque isto é quest dele, e nós devíamos ficar para trás também para podermos concluir a nossa história. Mas tu podes ficar para trás ou ir no comboio e deixar o Warren para trás, mas se fizeres isso, vai na mesma rolar os créditos como se acabasse o jogo, mas depois eles trazem-te na mesma para a frente do comboio como se nada se tivesse passado para poderes continuar o jogo. O que a meu ver não faz sentido nenhum, isto nem sequer devia ser uma escolha, mas por alguma razão o jogo está feito assim. De momento, o que nós precisamos é de continuar a seguir o Brother Eli, e ele por onde passa cria um rastro de caos e destruição, que é tudo menos subtil e vai nos levar de volta por AID Command. Mas desta vez vamos encontrar aqui um boss que é baseado nos robôs de Gideon's Rock, mas por mais habituado que eu já tivesse a lutar contra esta coisa, a vida extra faz uma grande diferença no que toca a um inimigo perigoso como este, e honestamente eu morri mais vezes aqui do que estava à espera. Além disso, nos fragmentos de memória do Brother Eli, nós conseguimos vê-lo a mandar um monte de soldados pelo ar, indicando que o seu poder aumentou significativamente, mas agora, ao contrário da Athena, este gajo só te vai dar tech scrap nos seus baús em vez de armas. O que não é mau, mas também era sempre fixe quando recebias uma arma nova. Depois, apanhando este elevador, podemos ir para o cimo da grande parede e entretanto a Athena está a comunicar connosco, a dizer para ajudarmos e que o Eli está a drenar o poder dela, por isso nós apanhamos esta Exoline e pomos-nos a caminho. O topo da parede, por acaso, é um nível que eu gosto bastante em termos de design visual e de nível também. É uma área industrializada com muito metal e cabos e computadores, mas também é bastante aberta e consegues ver o céu e é uma área agradável, é uma cena fixe. Além disso, vais encontrar aqui o implante Metallic Hardener, que é bastante bom. Ele aumenta todo o teu dano físico a custo de dano elemental, mas há armas que só utilizam dano físico e para essas isto é simplesmente mais dano. Outra coisa que também consegues encontrar neste nível é o Nano Absorber EX, que é o mesmo implante que recebes da missão do cientista maluco nos esgotos, e por isso, se tu lhe deste o implante para concluir a quest como eu, podes agora encontrá-lo novamente aqui. Mas basicamente nesta
nesta área nós temos de tentar trepar esta estrutura o mais rápido possível para ir ajudar a Athena, que está agora a controlar a cobra de nanites na sua luta contra o Brother Eli, que está de momento a acontecer no topo da parede. E a cobra é puramente cenário, mas ela está enrolada à volta de um edifício que depois podes usar também como um shortcut de volta para a primeira Mad Bay deste sítio. Eu só adoro a escala enorme disto tudo. A meio do caminho também vais encontrar monstros de nanites semelhantes aos do primeiro jogo, mas estes aqui conseguem multiplicar-se, o que até não é mau, porque quer dizer que consegues retirar o dobro dos recursos de apenas um inimigo, se bem que eles ainda são perigosos. No entanto, tu podes aproveitar para farmar estes gajos durante um bocadinho e meter todo o teu equipamento no nível máximo antes do boss final. E ao contrário do primeiro jogo, no The Surge 2, todos os inimigos têm um nível ao lado da sua vida que representa não só a dificuldade, mas também o nível de recursos que ele te vai dar. E estes monstros de nanites são todos nível 10, o que quer dizer que eles vão dropar recursos Mark 10, que é o nível máximo sem contar com New Game Plus. Quando finalmente chegamos ao topo, o Brother Eli ganha o confronto entre os dois, o que a meu ver ou é muita plot armor ou a Athena não sabe lutar, porque raiozinhos é muito fixe e tal, mas existe uma clara vantagem física aqui, mas anyway, ele derrota a Athena e prende-nos num genjutsu que eu não estava à espera, mas do jeito que esta história está a correr, eu também já nem sei o que esperar. A partir do momento em que eles sacrificaram uma criança a um enxame de nanites, que depois assume o controlo de uma nano-serpente gigante que vira a cidade do avesso, e enquanto isso o culto local envia um guerreiro escolhido que já foi ressuscitado 2 vezes para lutar contra ela. Esta merda parece uma daquelas batalhas que tu ias ver tipo no background do God of War, uma cena assim. Eu já nem sei o que é que estou a jogar às vezes. Além disso, também há uma teoria que pode ser semi-comprovada no jogo, se bem que, tal e qual como no primeiro da Surge, há várias questões aqui que são deixadas em aberto, mas tal como os Children of the Spark arranjaram uma maneira de ressuscitar pessoas devido ao seu estudo de nanites, o player também é ressuscitado pela Athena sempre que morre. E por isso, tu e o Brother Eli têm mais em comum do que parece. Nós somos ambos os guerreiros escolhidos de cada facção, visto que nós agora estamos a lutar a favor das nanites por causa da Athena, o que eu não sei exatamente se é uma coisa boa ou má, mas anyway, sobre a boss fight. Este gajo tem muitos ataques variados, mas apenas um ou outro que sejam de facto perigosos e conseguem destruir a vida num instante. Mas ao mesmo tempo, ele também não tem grande defesa e apenas uma barra de vida, por isso DPS máximo é a melhor solução aqui, visto que tu não precisas de sobreviver durante muito tempo, desde que estejas a fazer dano. E basicamente foi essa a minha estratégia para o boss, manter-me em cima dele e fazer o máximo de dano possível, o mais rápido possível. E sendo o boss final, eu estava definitivamente à espera de uma segunda fase ou alguma coisa especial quando a barra de vida acabasse, mas a luta simplesmente acaba. O que foi um pouco surpreendente, mas tudo bem, a luta não é má e isto é um daqueles raros casos onde eu por acaso preferia que ele tivesse um bocadinho mais de vida e também fizesse um bocadinho menos de dano, só para artificialmente esticar um bocadinho a luta, porque ele tem muitos ataques fixes, mas a luta é relativamente rápida. No final da batalha tu podes depois escolher matar ou poupar o Brother Eli, mas pessoalmente eu acho que este gajo já teve chances suficientes e cortei-lhe a cabeça com a sua própria arma. E espero que desta vez ele fique morto. Logo a seguir a Athena aparece também dentro do Genjutsu e diz-nos que nos vai recompensar por protegê-la este tempo todo, e dependendo da tua decisão no que toca ao julgamento do Brother Eli, o final muda um bocadinho, mas como eu decidi matá-lo, eu recebi esta armadura negra hardcore e virei o guardião das nanites. Agora, se isso é bom ou mau, já se poupares o Brother Eli, ficas com a mesma armadura, mas em branco, e os teus olhos acho que também brilham branco em vez de roxo. E depois, esta cutscene é transversal aos dois finais. Maybe we were asking the wrong question. Being made by humans, machines will never be pure. They will always carry their heritage. By design, they can never be without flaws. But maybe they don't have to be perfect. Maybe all they need is a soul. E assim completamos o The Surge
2. No entanto, é importante mencionar umas coisas que eu achei bastante fixe. Se eu entrar agora para New Game Plus, eles deixam-te jogar dentro do avião, o que é uma cena boa, fixe. É tipo um nível especial. Podes passear aqui dentro, podes encontrar a Athena e ela vai-te pedir pelo brinquedo dela que ela perdeu, e depois tu vais trazer-lhe o brinquedo e depois ela vai-te responder obrigado. Próxima vez que precisar de alguma coisa já sei a quem pedir. Mas depois o avião é atacado por nanites por causa da explosão do rocket do projeto Utopia que nós vimos no início, e tu tentas salvar a Athena e andas a passear com ela ao colo pelos corredores, e supostamente o player morre aqui no avião a tentar ajudá-la, e depois lá está, quando acordas na prisão já é tecnicamente porque foi a Athena que te ressuscitou para a poderes ir ajudar. Se tu fores prestando atenção às visões que vão aparecendo pelo mapa e aos audiologs, tu vais ficando com a ideia que é isso que está a acontecer, mas o jogo também não te diz propriamente que sim, é isto que está a acontecer, mas também não te diz que não. Mas de forma geral o jogo é bastante fixe e é um upgrade direto do primeiro no que toca ao combate e à exploração. No entanto, no que toca ao departamento visual, embora eu goste bastante do aspecto da cidade e essas coisas todas, eles aqui usam às vezes certos filtros, tipo azul das nanites, que na minha opinião só degrada a qualidade de imagem. O primeiro da Surge é mais visualmente consistente, enquanto que aqui na sequela, lá está, para além dos filtros e isso, há certas iluminações em certos sítios que ficam com um ar um bocadinho estranho e parece que não houve tanto cuidado nesse departamento como houve para o primeiro jogo, mas honestamente não é uma crítica enorme. Mesmo assim, os dois jogos ainda são bastante diferentes, especialmente no que toca à sua história e à atmosfera, e há quem prefira o da Surge 1 ao da Surge 2, o que eu percebo perfeitamente. O primeiro jogo é bastante mais pesado, mais negro no que toca ao seu aspecto visual e aos temas que aborda. Já o da Surge 2 tem um aspecto visual muito mais leve, já é assim quase um meio sci-fi, meio fantasia, e a história, embora seja interessante, também é assim bem mais maluca do que a do primeiro. Mas de qualquer maneira, pessoal, espero que tenham gostado. Aqui é o Rui. Peace!